Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje a palavra que está em revista é índio. Dá só uma olhada no que vamos mostrar. Você vai saber o que é Brasileiríndio que acontece na Uniswan. Nossos alunos foram ao Museu do Índio fazer uma vídeo-reportagem. Visitamos a Casa do Índio na Ilha do Governador e vamos conferir uma palestra sobre a mulher indígena. O programa de hoje está recheado. Fica ligado que depois da vinheta o Em Revista vai começar. O nosso programa começa com o vice-reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação, Carlos Figueiredo, contando sobre o Brasileiríndio. Brasileiríndio é um evento que surgiu aqui de uma participação de vários coordenadores, de ideias que foram sendo discutidas e se aprimoraram e viraram esse evento, que é o Brasileiríndio. Estamos na segunda jornada, é um evento muito recente. E, claro, você tem uma lei que, de alguma forma, conduz várias atividades das instituições de ensino, a 11.645, em função dessa atividade que é prevista na legislação que todas as instituições de ensino devem realizar. Mas, nesse bate-papo, nessa informalidade, nesse trabalho colaborativo que surgiu entre os coordenadores de curso, entre a direção, a ideia vai para além dessa legislação. Então, o primeiro evento já foi um evento de grande sucesso, que mobilizou todos os cursos. Tivemos muitas pessoas, até externas à instituição, participando desse evento Brasileiríndio. E agora, na segunda jornada, que já começou, nós estamos no processo da segunda jornada, também estamos sentindo a relevância que a comunidade está dando ao evento. Mas fundamental é a participação dos nossos professores e dos nossos alunos. A receptividade que eles estão tendo, em se mostrar, em apresentar projetos, em participar das atividades, das exposições, dos filmes, dos debates em relação aos filmes e à questão indígena no Brasil, tem nos surpreendido. Então, assim, todas essas experiências dessa segunda jornada estão sendo anotadas e para a terceira jornada estamos pensando também em produzir trabalhos acadêmicos que possam virar ou um livro ou uma edição especial de uma das nossas revistas científicas e que a gente possa dar mais visibilidade ao que está sendo discutido dentro da Uniswan. A Uniswan, ela é pioneira em alguns eventos e um desses eventos é o Brasileiríndio. Nós temos aí anos e anos de apagamento da cultura de determinados povos brasileiros, né? Morte de várias línguas. Hoje, o maior número de línguas no mundo ocorre no Brasil. A cada dia temos mortes de línguas no Brasil e línguas, basicamente, que são faladas por tribos, por pessoas que são indígenas. Então, assim, é uma missão da instituição potencializar essas discussões em relação aos indígenas. Nós temos coisas que estão incorporadas ao nosso dia a dia que até esquecemos que tem origem indígena, desde a alimentação ao próprio vocabulário da língua portuguesa. Então, esse apagamento que acontece, e eu posso dar um exemplo para vocês, né? Eu fui criado indo a uma praia cuja rua principal era a Avenida Sernambetiba, né? Eu saía lá de Madureira, pegava lá o ônibus, ia parar na Avenida Sernambetiba. Hoje a Avenida Sernambetiba não existe mais, né? Mudaram o nome da Avenida Sernambetiba, que é uma terminologia indígena, né? É um agrupamento de sambaquis, de sernambaquis, Sernambetiba, que é aquele ajuntamento que se fazia de conchas, né? Que os índios organizavam em montes na areia das praias. Foi apagada essa avenida, esse nome. Isso é só um exemplo, né? Muitos de nós ainda se referem à Avenida Sernambetiba, né? Mas ela não existe mais. Como existe esse tipo de apagamento na história, na memória, eventos como o Brasileiríndio são fundamentais para resgatar
essa cultura, às vezes que já está num processo de extinção, né? Basta consultar os dados disponíveis nas instituições que mapeiam as línguas do mundo, que vocês vão ver um dado absurdo, né? O número de morte, de apagamento dessas línguas no Brasil é um número absurdo, vocês não vão acreditar. Então, assim, é um papel da universidade, é o papel da comunidade, o papel da sociedade discutir, potencializar, recuperar toda essa cultura, esse manancial de ideias e de valores que estão na cultura indígena. Deixar isso mais explícito para as pessoas, o dia a dia faz com que esqueçamos as coisas, às vezes, fundamentais. E uma das questões fundamentais é a contribuição do indígena na cultura, na alimentação, na organização social, nos valores, na linguagem. Eu poderia aqui enumerar uma série de itens que somos, assim, gratos e herdeiros dessa cultura, que não pode morrer. Agora nós iremos acompanhar a videoreportagem feita pelas nossas alunas no Museu do Índio. Fundada em 1953 pelo antropólogo Daci Ribeiro, o Museu do Índio, localizado em Botafogo, e tem como objetivo estudar, entender as culturas e repassar o conhecimento sobre os povos indígenas. Visando desmistificar o pensamento equivocado da sociedade sobre as origens dos nativos, o índio Chumayá, funcionário do museu, comenta a respeito da sua identidade e da importância da instituição como preservadora das suas raízes. Sou índio Chumayô, vivo no nordeste do Brasil, estado de Pernambuco. Nós somos atualmente 6.200 índios. Falamos a língua do tronco linguístico Macro-G. Somos a única tribo do Nordeste do Brasil a manter a cultura viva. E hoje eu estou aqui no museu representando não só o meu povo, mas os povos indígenas em geral, tendo a oportunidade de se expressar aqui no Museu do Índio, e ao mesmo tempo esclarecer muitas coisas, né? As pessoas que vêm em busca de conhecer mais sobre as questões indígenas. Então, o Museu do Índio é uma ponte para isso, né? Com o espaço interativo e sendo a única instituição oficial no Brasil exclusivamente dedicada às culturas indígenas, o museu tem como objetivo divulgar uma imagem correta, atualizada e desprovida de preconceitos da sociedade junto a públicos diversos, despertando desta forma o interesse pela causa indígena. Alguns anos atrás a gente não tinha esse privilégio de estar trabalhando dentro de um órgão do governo. Mas a gente hoje mostra não só para o governo, mas para toda a sociedade que a gente pode contribuir, né, para a sociedade, né, em algumas coisas, né, que está passando, né, quem somos nós, o que pensamos, a maneira de educar e alguns valores que a sociedade perdeu e a gente ainda mantém esses valores preservados, né, que pode ser passado para as crianças das grandes cidades, e a gente acredita que as pessoas podem crescerem com outro pensamento, né, com outra mentalidade, e a gente acredita que a salvação do planeta está nas crianças, né? A gente imagina que um pouco da nossa sabedoria e nossos valores que nós zelamos até hoje pode ser passado para as criancinhas, e as criancinhas podem crescer com esses valores. E a saída da aldeia foi basicamente por eu querer mesmo, por essa injustiça que a sociedade fazia contra nós índios, né, achando que o índio era burro, que o índio não servia para ser inserido na sociedade, porque não tinha nada para oferecer, não tinha, a cultura dele não
tinha nada para favorecer a nada, então eu achei injusto isso, né? Então, quando começamos a estudar, né, eu e como outros, a mente esclarece mais, a mente abre mais, né, as coisas, então você tem ideias que você não imaginaria que tinha, né? Então eu falei, pô, dentro da sala de aula eu nunca concordei com o que se falava sobre mim, eu falei, pô, quando eu tiver a oportunidade eu vou sair da aldeia para estar levando a nossa visão, né, para a sala de aula. Né? O casarão que atualmente abriga o Museu do Índio é tombado como patrimônio de preservação cultural do país e do município do Rio de Janeiro. A instituição tem como missão preservar e promover o legado da cultura dos povos nativos por meio de pesquisa, documentação, divulgação e diversas ações de fortalecimento de suas línguas e tradições. O museu guarda um grande acervo da cultura indígena e dispõe de várias exposições de diferentes tribos, além de ter milhares de documentos relativos à maioria das sociedades indígenas contemporâneas. Pausa para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Em Revista. Você vai conhecer o projeto social Casa do Índio. Confira. Aqui na rua Pires da Mota, na Ilha do Governador, existe um trabalho que poucos conhecem. Neste prédio funciona a Casa do Índio, uma instituição não governamental. Nela são abrigados 22 índios de todo o país. Fundada em 1968, a Casa do Índio é um lar que acolhe índios com problemas de saúde, como limitações de movimento, deficiências crônicas e congênitas. Há 17 anos, a instituição teve seus recursos cortados pelo governo. Desde então, é mantida através de doações e possui alguns parceiros que estão sempre colaborando, mas ainda precisa de muita ajuda. Eunice Cariri, dirigente pioneira da Casa do Índio, está nesta luta em prol dos índios há 59 anos e conta sobre sua trajetória e toda a dificuldade enfrentada até os dias de hoje. Várias tribos, já tive Bororo, Carramãe, Cuicuro, Carajá, Caiuá, Guarani do litoral de São Paulo, do Paraná. A Ilha do Governador tem uma população assim, insulana, maravilhosa. Sem falar das outras. Aqui tem um velhinho que cada 3 meses ele vem da Pavuna. Fizeram o programa de pegar os nossos deficientes psiquiátricos que trabalharam na obra, que eu tenho as fotos, carregando tijolo de um lado para o outro, jogar em Paracambi, que é um bairro aí dentro, onde tem um hospital, uma colônia desativada da Juliano Moreira, tá? Para onde vão os cracudos agora. Quer dizer que eles trabalharam, agora joga eles para lá para transformar este imóvel num centro especial de assistência com curso de antropologia. É muita utopia, isso é nada para coisa nenhuma. Eu jogo na Mega Sena e eu digo, meu Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma mansão, colocar em nome da Comissão de Amigos da Casa do Índio, que é para nós vivermos na paz. Pego a curatela desses doentes todos, que eu sei que ninguém vai querer, né? Porque, você sabe, eu fiz 81 anos, estou descendo a escadaria, estou na fila, a fila anda. Não sou eterna. Mas o pessoal prepara um que queira dar continuidade, mas ninguém quer. Isso tem que ter vocação. Há 4 anos que eu estou sem empregados, eu tinha 14 empregados. Tinha sempre no plantão 2 homens e 2 mulheres, trabalhando 24 por 48 horas. Agora sou eu, a Vânia, que é aposentada também, para não abandonar os índios. E o neto do Mário Juruna, que está com 19 anos, é do tamanho desse senhor aí, é quem cozinha para a indiarada toda. Então, o serviço está, sabe, exaustivo. Exaustivo. Mas enquanto eu puder, eu não vou jogar a toalha. Amigo da Casa do Índio há 10 anos, Marcelo Mendes comenta sobre como começou sua relação com a instituição e como tem sido sua experiência como voluntário. A Casa do Índio do Rio de Janeiro, que é a primeira Casa do Índio fundada no Brasil, ela não é só
um hospital ou um centro onde... Não, é muito mais do que isso. E ao contrário, o índio não perde a sua humanidade de índio aqui. Ao contrário, e às vezes a gente consegue também que os familiares da tribo venham cá visitar eles. Então não se perde nada. Na verdade, as outras casas do índio deveriam usar aqui como exemplo, entendeu? E o governo federal e todas as esferas, eles deveriam... A Cariri, ela tem um baú de medalha. Isso aí não quer isso. Respeito. A Casa do Índio aqui é um local de muita dignidade. Tem índios que às vezes eles não são nem encaminhados pela FUNAI, FUNASA, eles batem aqui, pedem a Cariri ajuda, ela ajuda. Entendeu? Quando a gente consegue comida para cá, e enche o estoque, a gente manda para comunidades carentes, manda para outros locais de índios. Já mandaram para cá material, saco de lixo podre, entendeu? Já mandaram para cá, assim, ó, ligaram para cá, ó, a gente tem leite em pó para vocês. Aí foram lá buscar, era uma lata de leite em pó, e a gente consegue uma Kombi de doação, entendeu? Aqui, há uns 5 anos atrás, eu tive na rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, fazendo uma campanha. A gente tinha 40 índios e 3 frangos. Era a sopa dos ossos. Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada. As pessoas precisam entender que comemorar o dia 19 de abril não é a festa do índio, é a festa para não deixar essa etnia, essas tribos, morrerem. Depois de muitos anos como dentista, Floriano Alves se dedica à Casa do Índio e auxilia nas documentações referentes à instituição. Eu tomei contato com a Casa do Índio quando eu trabalhava na LBA da Ilha do Governador. Os índios foram para se tratar de dente comigo, eu era dentista na época. E dali para cá eu me enganjei com os índios e estou até hoje. A casa está totalmente desassistida pelos órgãos de governo. A dificuldade nossa é essa. Os órgãos de governo não estão fazendo aquilo que eles têm que fazer. A casa é necessária para isso. Não é uma casa de internação, é uma casa de internação provisória. Com 48 anos de existência, a primeira Casa do Índio do Rio de Janeiro continua enfrentando momentos de luta e superação. As páginas dessa história ainda estão sendo escritas com esperança, coragem e determinação. Ainda que o espaço seja muito humilde, o prédio não é apenas um refúgio, é um lar. O Em Revista vai para seu último intervalo, mas ainda teremos muito mais. No nosso último bloco, vamos apresentar a palestra que aconteceu no Brasileiríndio, que fala sobre a mulher indígena. A Uniswan realizou a palestra A Mulher Indígena e Suas Representações, que fez parte das comemorações do Brasileiríndio. A palestrante foi a indígena Papiô Cris Santos. E agora vamos conferir um breve resumo do que foi falado. Eu falei para vocês que meu nome, eu dei boa noite, que é na minha língua, que é o patuá. Eu falo guarani, português, a minha língua mãe, que o tronco dela é macrogê, com francês e crioulo, porque eu sou da Guiana Francesa, fronteira com o Brasil. A minha aldeia pertence ao Amapá, BR-156, eu sou do povo Caripuna. Quando a gente fala da mulher indígena, é uma incógnita, porque só lembram de nós no carnaval, quando as escolas de samba colocam nós indígenas como algo exótico, lindo e maravilhoso, esquecendo que nós somos mulheres que lutamos, guerreamos, enfrentamos o Estado e a política de governo atual. A mulher indígena e sua representação. Vivemos em 2 mundos, o da cidade, o urbano e as aldeias. O da cidade nos viola todos os dias, e não se trata de violência apenas doméstica. A violência da alma fere mais que as espadas dos espanhóis. Eu botei espanhóis porque a minha região foi ocupada pelos espanhóis em 1400. Vocês foram descobertos depois. Fere nosso orgulho de quem somos, mancha nossa identidade quando nos falam. Mas onde está sua cara de índia, seu corpo de índia, sua pele de índia? Ah, tu é descendente.
Ou quando somos violadas por sermos as exóticas no carnaval, sempre as peladas, tapadas por penas, vendo os nossos cocares sagrados sendo alvo da discriminação. Sofremos por demorar a traduzir a língua mãe para o português. Logo o Rio diz: menino, menina, não fala a mim, você não é índio. A dúvida que nos cerca sempre: se mim é eu, por que eu não pode ser mim? Vai ter parto normal igual a índia? Credo, cabelo liso igual a de índia. A mulher indígena tem valor imensurável na luta pela preservação e manutenção dos nossos ancestrais. A mulher indígena é a criação do Brasil. A barriga que criou o mundo, quando aqui os europeus chegaram, só tinha nós, mulheres indígenas, com nossa liberdade e pureza, sem as dores do pecado cristão. A igreja tampa nossas vergonhas, nos estupra, viola. Com a chegada do negro ao Brasil, trouxe suas dores da violação de serem roubados, tirados da sua pátria-mãe. Curamos suas feridas, ensinamos a arte das nossas ervas e rezas. Muitas foram sequestradas por eles. Assim se forma o quilombo no Brasil. As mulheres indígenas foram sequestradas por alguns negros, fugiam para a mata, ensinavam o caminho da fuga e foi criados os quilombos. Muitas se juntaram nas fugas ao quilombo, porque até hoje o homem indígena, ele não... Nós acreditamos que enquanto o nosso olhar está no nosso parceiro, nós estamos nos amando. Então, nós não usamos aliança, nós não usamos adornos que dizem que nós somos casados. A pintura que traga no braço é a pintura do paquera. A pintura que eu trago no rosto é a pintura do paquera. Então, outro indígena que vê meu rosto, ele vai dizer que eu tenho um namorado de outra etnia. Ele vai ler que eu tenho 2 filhas, já fui casada, e que estamos nos conhecendo, estou conhecendo alguém. Tudo isso está no meu rosto. Por isso nós não carregamos aliança. A aliança que a gente carrega é de tucum, que é o significado que eu sou uma ativista indígena e que eu sou casada com as aldeias. Assim nasceu o Brasil, o povo da terra de Brasílias, virando caboclo, mameluco, ribeirinho, sertanejo, carioca, gaúcho e os demais. O papel da mulher indígena na aldeia. Pouco se conhece da mulher indígena. Somente que nós plantamos, cuidamos dos filhos, fazemos trança, ficamos sentada, fazendo abanador, artesanato. Nós sabemos fazer muito mais. Nós somos a política pública da aldeia. Um cacique, quando ele tem que tomar uma decisão, ele vai para a rede com a sua esposa. Nisso que ele vai para a rede, ele pergunta sempre para ela qual o papel dele, que ele tem que fazer nesse dia. É ela que dá as ordens. O que nós nos destacamos é sempre nisso, na questão do quem nós somos, a que povo pertencemos e a como nós vamos manter essa vivência daqui para frente, porque o mundo globalizou e nós passamos por todas as décadas do Brasil, da invasão do Brasil, monarquia, república, ditadura, chegamos à atualidade que nós estamos vivendo hoje de uma crise econômica. Nesse momento, algumas mulheres indígenas estão se encaminhando para Brasília. Elas chegam em Brasília semana que vem para fazer a primeira marcha das mulheres indígenas. Algumas etnias do Brasil, a homossexualidade não é permitida. Aí, algumas etnias, a pessoa some. Some, a onça comeu. A onça comeu. Em outras etnias, ele é sagrado. Ele vai carregar os 2 sexos. Mas, para ser sagrado, ele vai ter que ter muito borogodó. Porque ele vai aprender tudo o que o homem faz, mas tudo o que a mulher faz. Então, ele vai se vestir em determinada época com a mulher, como se fosse uma hermafrodita. Então, ele vai aprender tudo, ele vai saber os 2 mundos. O Em Revista está chegando ao fim. Foi um prazer estar em sua companhia. Você pode acompanhar todos os programas no nosso canal youtube.com/TV Uniswan. Um beijo, tchau!